Bom, mais uma vez, muito boa noite para quem está aqui com a gente hoje. A gente vai falar sobre um tema que às vezes pega ali, sempre, quando a gente fala de estresse e ansiedade, sempre pega no pós-edital, principalmente, né? Porque é uma série de coisas que estão acontecendo e eu acho que a gente precisa conversar sobre o que fazer, o que vocês precisam aí se atentar, né, para conseguir driblar. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Todos nós temos ansiedade, todos nós temos estresse. Todos, né? Ainda mais a gente vive numa sociedade de hiperinformação, de. Boa noite, Cíntia. Hiperinformação, é, hiper, hipervelocidade, né? De tudo que acontece. Nós estamos cada vez mais acostumados a ter a querer o imediatismo, tudo isso causa estresse, tudo isso pode vir a causar ansiedade. E assim, gente, no pós-edital, em especial, o estresse, ele vai aflorar em alguns momentos que você simplesmente não espera. A ansiedade, ela vai aflorar cada vez mais. Vocês vão perceber que quando sai o edital, é o primeiro pico de ansiedade que a gente tem, né? Sai o edital, pico de ansiedade. Aí você começa a estudar, né? Você vai ali pro plano de estudo, ver que realmente, sim, as matérias são coincidentes com o que você estava fazendo, não é? Enfim, aí você vai entrando no, no passo. Quando chega em torno de uns 40 dias antes da prova, é o segundo pico. É o segundo pico que você tá chegando perto da prova e aí você tem aquele sentimento de será que eu tô fazendo certo? Eu não sei nada. E a gente tem um segundo pico. E o terceiro pico é na semana da prova, né? Que aí realmente tá muito perto, né? Do dia da prova. E isso faz com que tudo aflore, tá? Então, assim, você vai conseguir ficar zen? Você vai conseguir ter ali uma rotina zen, uma rotina sem, né? é, Sem estresse? Você vai conseguir levar a sua vida tranquilamente? Não. Você vai conseguir levar sua vida tranquilamente, sua vida sem estresse, depois que você for nomeado, depois que você passar essa fase. Mas enquanto isso, né, a gente não pode deixar que a ansiedade e o estresse tomem as rédeas do processo. Porque, infelizmente, quando a gente deixa a nossa ansiedade para muito, quando a gente deixa o estresse se sobrepor, o que acontece nos estudos? Simples. Você não tem foco, você não tem concentração, você não consegue sentar meia hora para estudar, você não consegue fazer uma questão. No primeiro erro, na primeira questão errada, você surta, né? Você se desequilibra completamente. Na hora da prova, você trava. Então, tudo isso simplesmente porque você deixou a sua ansiedade, seu estresse tomarem as rédeas aí do processo. Então, a gente precisa estar sempre à frente de nós mesmos, né? A gente precisa estar com a cabeça no lugar, a gente precisa estar no controle da situação, tá? E assim, quando eu tô falando aqui de ansiedade, de estresse, eu estou falando em não casos clínicos, tá? Eu não tô falando de quem realmente tem ali crise de pânico, crise de ansiedade, eu não tô falando desse tipo de situação, que são situações, aí sim, são situações clínicas, que você vai precisar realmente de buscar um tratamento aí multidisciplinar para te ajudar a superar, tá? Então, os dois extremos a gente precisa entender que, sim, todo mundo vai passar por estresse e ansiedade nesse processo, tá? Infelizmente, não tem como,
Mas também, eu não tô falando aqui de casos diagnosticados, ok? Então, dito isso, feitas essas ressalvas, a gente tem que entender então que a ansiedade é um instinto de sobrevivência inato, né? Os nossos antepassados, os nossos antepassados mesmo, não tô falando das gerações anteriores, mas eu tô falando lá de trás, né? Dos caçadores, daqueles que viviam ali dentro da natureza e que utilizavam, né, os seus instintos de sobrevivência. Então, a ansiedade, ela faz parte de um instinto de sobrevivência, é algo inato, tá? É algo inato a nós. Então, a ansiedade, ela é uma resposta ao perigo. Então, o seu corpo, ele entende que você está diante de um perigo. E qual que é esse perigo pra gente aqui? É o concurso, é a prova. Por quê? Porque você vai se testar. Ninguém gosta de se testar. Porque você vai ser colocado à prova no sentido de você ter que ir para um lugar, ficar isolado. Todo esse processo, né? De você estar se cobrando, né? Porque a gente se cobra mesmo, tá? A gente se cobra, a gente quer ter um resultado bom. E tudo isso, né? Pensando que a ansiedade ela é algo que vai, que projeta, né? A pessoa ansiosa, ela pensa muito no futuro, tá? A pessoa ansiosa, ela pensa muito no futuro. Então, por isso que a ansiedade, ela, é a questão do instinto de sobrevivência, o futuro, o projetar lá pra frente, né? Então, por isso que ela tá, a gente está sempre sendo jogado pra frente. Por quê? Porque quando você tá ansioso, você não tá pensando no que você tá fazendo agora. Você não tá pensando que você não tá estudando, que você devia estar estudando. Não, você tá pensando lá na frente. Você tá pensando na prova. Você tá pensando o que as pessoas vão falar. Nesse sentido, você tá pensando que a sua família, né, quando você sair da prova, o que a sua família vai falar, tá? Só que, às vezes, os sintomas da ansiedade, eles se confundem com o estresse. Mas, Patrícia, qual que é a diferença da ansiedade para o estresse? O estresse, normalmente, ele é um pico, né? Então, a gente tem um desequilíbrio no momento. Alguma coisa, naquele determinado momento, desencadeia o estresse, né? E olha só, gente, cansaço, tá? O cansaço, o às vezes você estar abdicando de horas de sono, você abdicar de horas de lazer, você, tudo isso, né, causa estresse, tá? Te desequilibra. Então, às vezes, simplesmente essa, eh, esse problema aí de sono, esse problema não, né? O problema de sono, na verdade, é que você tá tentando estudar mais tempo, né? É, essas abdicações. Então, o estresse, qualquer coisa que te fizer ali mal, entre aspas, ou que você não concordar, você vai ter uma reação muito maior, né? Vários alunos já me relataram esse tipo de comportamento, no sentido até de, Patrícia, eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu não sei o que tá acontecendo, né? E é tudo isso, realmente, tá? Então, batimentos cardíacos acelerados, né? Você sente ali, né, que tá acelerado. Você pode ter acne, você pode ter excesso de queda de cabelo, tá? Você pode tentar controlar demais as situações, né? E se tentar controlar as situações, pode até se reverter nos ICs,
E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se tivesse acontecido aquilo, tá? E aí a gente começa com sintomas um pouco mais fortes, que é a questão da insônia, a mudança brusca de humor, e aí o estresse tá junto, né? E a procrastinação. Olha que interessante aqui. A, quando a nossa ansiedade está aflorada, ela te conduz à procrastinação, ela não te conduz à ação. Porque, pensa comigo, se ela está enxergando um perigo, ela quer que você vá até esse perigo? Não. Ela quer te manter estática, tá? Ela quer te manter estática. Sentiu qualquer um desses sintomas? Sentiu qualquer um desses pontos em você, tá? Você vai ter que colocar alguma coisa para controlar. Algumas coisas simples aqui, gente. Parece que, mas será que isso funciona? Será que dá certo? Eu digo para vocês, não só dá certo, mas se vocês conseguem controlar a ansiedade e o estresse ao longo de todo o processo, ali até a sua prova, você vai se manter mais constante nos estudos e você vai aumentar o seu foco e a sua concentração, tá? Veja que tá tudo muito ligado, né? O homem moderno, na verdade, o homem pós-moderno, né? A gente tá falando aqui do século XXI. O homem pós-moderno, que a gente chama hoje, ele é formado por uma série de fatores. Quando a gente, há décadas atrás, a gente falava em questão de ensino, né, de aprendizagem, mais voltado o quê? Para você saber as coisas de cor, para você memorizar aquilo ali. Depois a gente foi evoluindo. Só que o homem também evoluiu. E hoje a gente vive numa sociedade, num contexto em que sempre, sempre a gente vai ser bombardeado por informações, bombardeado por mensagens, por, é, por gatilhos, né? Hoje, gente, o marketing, né? É quando você roda, pega ali, roda, né? O seu Instagram, o seu Facebook, a gente vê muita gente querendo vender algo. E os gatilhos de escassez, os gatilhos de tem que ser agora. E aí isso vai gerando, né? E vai gerando incômodo na gente até que a gente acaba estourando. Por quê? Porque aí você vê, poxa, eu tô aqui estudando para concurso, mas eu devia fazer aquilo ali. Mas eu não tô saindo com os meus amigos, mas eu não tô lendo o que eu quero. Então, a sua mente não para. É uma mente ansiosa, é uma mente que não para. Uma mente estressada é uma mente que só vê o lado negativo. Uma mente ansiosa, ela não vai conseguir focar, ficar focado, ficar sentado, ficar olhando uma videoaula, olhando um PDF, é muito difícil para uma mente ansiosa. Porque naquela situação, ela quer fugir do perigo. O perigo é a sua prova. Então, ela quer fugir de qualquer elemento que lembre a sua prova. Por outro lado, as nossas redes sociais estão chamando a gente. Olha, faz isso, faz aquilo, não sei, né? E informação e tudo mais. Então, a gente precisa entender que controlar estresse, controlar a ansiedade, tem que partir da gente. Tem que partir de você. Você tem que se identificar, seja por esses sintomas aqui que eu falei, seja pela situação ali de procrastinação, de pensar sempre no futuro, né? Então, de se sentir descontrolado, tá? Mas tem que partir de você.
Você, claro, você pode pedir ajuda para aquelas pessoas que moram com você, que convivem com você, né? Ó, pessoal, né? Se vocês me virem assim, 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 me dá um toque, porque eu tô, né? Eu tô meio ansiosa, então eu preciso da ajuda de vocês aí. Se eu não conseguir identificar, vocês já me avisam, tá? Por quê? Porque é a partir disso que você acaba, que você acaba efetivamente tendo os insights para fazer. Nosso cérebro, ele funciona muito bem quando ele sabe o que tem que ser feito. Tenta, né? Tenta fazer, por exemplo, um teste. Pega assim, qualquer dia da semana e não planeja nada. E acorda, simplesmente acorda. Ah, vou acordar. Mas o que eu vou fazer aqui? Agora? Ah, não sei. Deixa eu ver. Será que eu tô com fome? Será que eu tenho que ir no banheiro? Vocês vão ver que isso não vai durar 10 minutos. 10 minutos muito. Por quê? Porque o seu cérebro vai ficar tão estressado, ele vai, você vai ficar tão nervoso. Por quê? Porque essa falta de controle, de planejamento, não faz parte do nosso cérebro. Nosso cérebro precisa de um ambiente controlado. Nosso cérebro precisa saber o que ele vai fazer passo a passo, tá? Então, planejar os estudos faz parte desse controle. E não só planejar, mas executar. Porque se você planeja e não executa, você cai na procrastinação. Procrastinação, vou manter a minha ansiedade alta. Agora, se você planeja os seus estudos e executa suas tarefas, você se sente bem, você se sente em ação. Isso abaixa a sua ansiedade. Tem gente que gosta de, por exemplo, planejar as atividades e ir ticando. Na própria plataforma a gente consegue, né? Na Tutor você vai ticando. E isso faz um bem enorme pra gente. Sentimento de dever cumprido, sentimento de meta cumprida, tá? Então, planeje e execute aquilo ali que você tá planejando. Meditação. Gente, meditação não é ficar horas ali de perninha cruzada e olhando. Não, tá? A gente tem muitas formas de meditação hoje. Nós temos inclusive a mindfulness, que é uma das mais práticas. Por quê? Porque o que ela ensina é justamente você olhar para o agora. Tá? Existem aplicativos de graça que você tem sessões ali de 2, 3, 5 minutos de meditação diária. E coloque a meditação num momento que você sabe que você fica mais irritado. Patrícia, eu tendo a ficar mais irritada no final do dia, a partir de umas 5 horas, né? Mas, se eu coloco a meditação antes, eu já consigo lidar com o resto do dia. Às vezes, né, a gente até já ouvi isso várias vezes, assim, até dentro de ambiente de trabalho, né? Que vi vários palestrantes falar, viu, seu chefe brigou com você, você se sentiu estressado, você tá perdendo o controle, sai, sai e vai no banheiro, não tem problema, vai no banheiro, fecha o olho, respira e vai praticando ali, né, uma meditação rápida, 2 minutos, nos próprios aplicativos que são de graça, a gente tem essas meditações. Eu tenho também meditação, meditar no ônibus é bom, meditar no ônibus é bom. Eu tenho meditação, se vocês quiserem, para os estudos, para iniciar os estudos. É uma meditação seguida de algumas afirmações
que é legal para iniciar os estudos. Também, se vocês quiserem, eu consigo passar isso para vocês, tá? A atividade física. Muita gente relata que depois que volta da atividade física, volta tranquilo, sem ansiedade ou com uma ansiedade diminuída, né? E que tá nervoso, tá ansioso, vai correr. E a corrida é uma das atividades físicas mais fáceis de serem feitas, porque você não precisa de um espaço, né? Você pode correr na rua. Se você não corre, você pode caminhar, né? Mas assim, se sentiu descontrolado, cata o seu tênis e vai pra rua. 5, 10 minutinhos de caminhada ou de corrida tá mais do que suficiente aí para você se reequilibrar, tá? E a questão do sono e da alimentação, esse é um ponto aqui muito importante. Eu vou dar o exemplo do meu marido, que é o exemplo que a gente tem mais recente. O Rafa chegou para mim esses dias, nada, no ano passado. Era lá para outubro, mais ou menos, gente, acho que era lá para setembro, outubro. Ele virou para mim: não é possível, eu tenho TDAH. Não, não é possível. Aí eu assim para ele falei: tá, por quê? O que tá acontecendo? Eu não consigo focar. Eu não consigo ler uma página do PDF que eu não disperso, que eu não quero ver outra coisa, que não é possível. Marca aí, marca alguma coisa pra mim, marca um neuro, marca quem que faz esse diagnóstico. Aí eu parei, falei, tá bom, depois a gente conversa, estuda aí. E aí eu sabia que tinham dois fatores pra ele muito, muito fortes. Ele tava dormindo pouco, por quê? Rafael sempre estudou à noite, né? Aí ele fazia normalmente o Luca dormir, aí ele levantava e ia estudar até umas 2 horas da manhã. E depois ele queria acordar, tipo, 5, 6 horas da manhã para continuar estudando até umas 7. Então, um tempo muito pequeno de sono dele. E a alimentação, né? Para quem não sabe, eu tenho um filho pequeno, o Luca, ele vai fazer 3 anos agora, e desde que o Luca nasceu, a gente não voltou a uma alimentação saudável. A gente não conseguiu, assim, organizar a alimentação do jeito que a gente gosta, né? Agora vai, gente. Agora vai. Essa semana eu tô animada com a alimentação. E aí eu virei pra ele, depois que ele estudou e tal, eu falei assim, viu? Eu não vou marcar um neuro pra você. Eu vou marcar um nutrólogo. Eu quero que você vá no nutrólogo. Inclusive, aí você já aproveita, já passa pelo nutricionista e tudo mais. Isso foi em outubro. Gente, assim, ele fez a prova do TSE, ele foi bem na prova do TSE. Ele fez TRF6, ele foi bem na prova do TRF6. Aí, esses dias, uns 10 dias aí, no meados ali de janeiro, falei, e aí, como que tá? Ele, nossa, melhorou. Melhorou minha concentração? Não, melhorou bastante. O que que a gente fez? A gente melhorou a alimentação, a gente fez uma alimentação diferente para ele e ele mudou os horários dele de sono. Colocou mais atividade física na semana e mudou os horários dele de sono. Começou a dormir um pouco mais. E olha só como é um ciclo vicioso isso, ou virtuoso, né? Porque a partir do momento que ele começou a dormir melhor e se alimentar melhor, ele começou a aproveitar melhor o tempo que ele tem, porque ele tem praticamente ali umas 3 horas completas de manhã. Ele começou a usar melhor essas horas de manhã, de forma que ele não precisava ficar até muito mais tarde estudando, ou ele não precisava acordar cedo. Então, às vezes, veja se também isso não faz sentido para você. Pequenos detalhes da alimentação, controlar melhor o sono,
para que você aproveite melhor essas horas líquidas, para que você consiga efetivamente ter ali uma sequência de estudos regular, e isso aí vai se tornando aí um ciclo virtuoso, tá? Eu falo isso por, por conhecimento de causa, claro, mas é que às vezes a gente coloca ali que vai estudar e esquece de todo o resto. O único momento que eu vou falar para vocês diminuírem a atividade física é nos 10 últimos dias da prova. Só. Enquanto isso, a atividade física vai só te trazer benefício. Benefício para a cognição, benefício para a ansiedade, benefício para o estresse, benefícios até às vezes de memorização. A meditação a gente pode incluir na nossa vida, né? É algo que é um momento que a gente para, né? Para a gente parar e olhar para si, planejar os seus estudos. Vocês já têm o estudo planejado, vocês só precisam executar as tarefas, ticar lá bonitinho e ficar feliz que vocês estão ticando, tá? Mas você precisa colocar isso em prática, tá? Em relação à alimentação, gente, não sou nutricionista, tá? Não, sou uma estudiosa, sim, adoro essa parte de bem-estar. Então, leio muito e algumas coisas tenho acompanhado e tô vendo que tem resultado. Então, por exemplo, creatina, a creatina, ela tem se mantido nos estudos, né, como uma grande aliada na cognição. Ômega 3, então, tanto ali de peixes, né, mas realmente em cápsula, ômega 3 aumenta muito a cognição. Se vocês tiverem condições de verificar, então, como que tá, por exemplo, vitaminas no corpo de vocês, como que tá a vitamina D, como que tá a vitamina C, a vitamina B, A, a vitamina A é essencial pra gente que estuda. Então, fazer um check-up em relação às vitaminas, ou simplesmente, Patrícia, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não dá, compra um complexo vitamínico, né, aquele de A a Z, e começa a tomar. Isso não vai te fazer mal, ao contrário, se tiver algum desequilíbrio aí, vai conseguir equilibrar. Mas em termos de alimentação, por exemplo, uva, suco de uva, inclusive, tem vários especialistas, vários nutricionistas que dizem que se você estuda, né, se você é um estudante, se você ou é um estudante ou tem um trabalho que exija muito do seu mental, comece o dia ou tomando suco de uva ou açaí, que são aí grandes fontes aí de vitaminas, por exemplo. Então, suco de uva, todos os legumes e verduras verde escuro, então brócolis, rúcula, espinafre, faz muito bem para a cognição, tá? Nozes, abacate, para quem é ligado ou entende da questão ali de alimentação, a dieta mediterrânea foi a que trouxe mais benefícios para quem estuda. A dieta mediterrânea é aquela que tem, baseado ali nos países ali do Mediterrâneo, né, que eles têm muito peixe, ômega 3, e eles têm óleos bons, né, então azeite, castanhas, alguns queijos. Então, olhar ali para sua alimentação, ver se você não está consumindo muito açúcar. O açúcar, ele te dá picos, só que você tá aqui, ó. Imagina, tá? Você tá aqui. Você consome açúcar, você vai ter um pico. O problema é a queda. Se você tava aqui, a sua queda com o açúcar é mais para baixo. Então aí você vai querer consumir mais açúcar para subir, mas você vai continuar caindo para baixo. Então o problema do açúcar é esse e dentre tantos outros fatores. Então muito açúcar, muita gordura na alimentação, muito industrializado,
que acontece? Açúcar, industrializados, e gordura, eles são difíceis de serem quebrados, tá? Eles são moléculas que são difíceis de serem quebradas. Para isso, o nosso organismo, ele tira energia da onde for e joga para dar conta de quebrar tudo isso. Quando eu tiro energia da onde? Da onde está sobrando, né? Tá sobrando do cérebro. Então o cérebro para, porque é uma questão de instinto. O cérebro diminui a sua atividade para dar conta aí disso daí que a gente come. Aí o que acontece? Eu não tenho força, eu não tenho concentração, eu não tenho energia para estudar, tá? Então, colocar ali, observar o que vocês estão comendo, observar se o sono tá ok, né? Então, o ideal, parou de estudar? Ah, vou estudar até meia-noite. Esquece o celular depois, tá? Não para de estudar e já pega o celular, esquece dele, tá? Para que você consiga adormecer mais rápido e aproveitar efetivamente a sua noite de sono, tá? Mais uma vez, a aprovação hoje, ela não depende só do estudo. O estudo é um dos fatores. Só que para eu estudar bem, eu preciso não estar ansiosa. Para eu estudar bem, eu preciso estar equilibrada, eu preciso ter foco, ter concentração. Então, a partir do momento que a gente começa, né, a juntar esse quebra-cabeça, vocês vão ver que as coisas vão melhorando e o seu próprio processo, ele vai amadurecendo e aí você realmente vê as peças se encaixando, tá? É claro que eu gostaria realmente que algumas coisas fossem mais simples, mas elas não são. Então, cada um desses elementos vai fazer com que vocês se reequilibrem e, e esse desequilíbrio, ele vai, infelizmente, acompanhar vocês em vários momentos, tá? Então, não deixe que a ansiedade e o estresse tome conta do processo. Se você percebeu que você está muito estressado, que você está muito nervoso, que você está muito ansioso, para, para, vai meditar, vai correr, o que você vai fazer, tá? Se reequilibra e depois volta. Esse reequilíbrio, gente, às vezes 10, 15 minutos já faz toda a diferença para você continuar estudando aí mais 1 hora e meia, tá? Agora é com vocês colocarem tudo isso em prática, tá bom? E alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer dividir experiência? A Cíntia, que já tá acostumada a meditar, podem escrever, podem falar, enfim, fiquem à vontade aí, pessoal. Olha só, a Lisiane viu que as vitaminas estavam todas muito baixas, sim. Gente, às vezes, ferro, né? Mulher tem muito problema ali de ferro. Vitamina D dá muito sono, muito cansaço, né? E se você que tiver, se você tiver condições de fazer esse check-up, mesmo no pós-edital, é importante. Porque aí, quando você começa a repor, você vê resultado rápido. Em 2, 3 semanas você já vê resultado, tá? A gente quer só sentar e estudar, né? E às vezes a gente não dá conta, né? Assim, não se dá conta do que a gente precisa efetivamente fazer. Exatamente, Cintia. Exatamente. Por quê? Aí você começa assim, ai, não tô me concentrando, o que eu tô fazendo de errado? Aí a gente sempre acha que a culpa é nossa, no sentido de eu não sei estudar, eu não sei me concentrar. E às vezes,
realmente é uma questão de gatilho, né? De saber identificar e fazer algo para bater de frente, ou simplesmente procurar ajuda no sentido de fazer exame e ver que tá baixo algumas coisas, ter que é, reorganizar ali a rota. É ferro, vitamina D, vitamina B, vitamina A, né? Tudo isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Nossa, gente, eu lembro que a Cintia falando do sul, eu lembro, meus pais moram no sul, né? E um dos anos a gente foi passar, eu, eu acho que foi em julho, eu não sei que eu fui passar, acho que férias, não sei. Jesus amado, que frio. E aí eu falava assim, vou acordar cedo pra estudar, porque como eu tava com os meus pais, eu queria estudar antes, né? Queria aproveitar, mas eu queria aproveitar eles, então vou estudar antes. Não dava pra, não dava pra sair da cama debaixo das cobertas. É um clima complicado, realmente, o sul. Não é fácil, não é fácil. Nem com chocolate quente não dá. Chocolate quente sem açúcar. É, é isso aí. Então, usar, ter os seus gatilhos, saber, gente. Saber. Coração tá batendo mais rápido, você tá ofegante, você não tá concentrado. O que que você vai fazer? Você vai continuar estudando? Não, você vai parar. Mas você vai fazer o quê? Ir para as redes sociais? Não. Você vai fazer uma atividade física, você vai meditar. Às vezes, você vai fazer uma coisa para relaxar, sei lá. Se para você, se para você lavar louça é legal, pare e vai lá. 15 minutinhos. 15 minutinhos para que você consiga aí estudar mais pelo menos 1 hora e meia, tá? Vocês vão ver que faz muita diferença. Vou compartilhar, Lisiane, vou colocar lá no grupo para vocês a meditação. Ela é bem legal, é de pré-estudo. Ela é um pouquinho mais longa, acho que elas têm uns 4, 5 minutos, mas ela funciona bem, tá? Ela funciona bem. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa? Agora é só colocar em prática, então? Agora é só colocar em prática. Sim, isso aí. Então, boa noite para vocês, obrigada aí pela presença. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é legal vocês compartilharem também no grupo, para que aí a gente consiga caminhar e crescer todos juntos, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui e vejo vocês essa semana tem aula de discursiva, né? Essa semana também, né? Que eu já me perdi aqui no calendário, depois eu vejo. Aí eu mando direitinho para vocês, tá bom? Gente, um grande beijo, boa noite e até mais.